Olá, olá! Nós aqui novamente, né, no nosso terceiro e último vídeo sobre a questão dos direitos autorais, né, dentro desse mundo digital. Né? Lembrando novamente o que nós vamos comentar o tempo todo, que o mundo digital, a internet, ele é mais um meio, né, regulamentado por uma lei específica, o Marco Civil da Internet, mas que várias situações ocorrem, que precisamos lançar mão de legislações próprias, e é o que nós estamos fazendo com a questão dos direitos autorais, né? E hoje, como a gente já pegou um certo conhecimento desde a primeira aula, passando pela segunda, onde a gente aprofundou bastante sobre a questão do direito patrimonial e moral, hoje a gente vai tentar especificar um pouco sobre esses crimes dentro dessa visão de direitos autorais. Né? Até para percebermos que, assim como acontece dentro do direito penal, né, no dia a dia, talvez no desconhecimento das pessoas, não se deixa claro, né, não na visão jurídica dentro da academia, mas no dia a dia, as pessoas confundem, né? Não sabem corretamente a diferença entre furto, roubo, latrocínio, estelionato, e tem diferenças, né? Tem diferenças e até mesmo tem sanções previstas diferenciadas nessas tipificações. E também isso acontece no direito autoral. Né? Normalmente o que se diz muito no direito autoral é plágio. O tempo todo é plágio aqui, plágio ali, até chegarmos num termo juridicamente absurdo, que é o autoplágio. Né? Então nós vamos tentar entender isso. Vamos tentar entender isso nessa aula. Né? Então o plágio, ele tem uma caracterização muito específica por origem pela palavra, mas que tomou uma generalização na linguagem popular, né? E uma coisa interessante, vou mostrar a vocês, nós não achamos essa palavra plágio em nenhuma legislação brasileira, até porque a origem dela é uma origem histórica, que não tem nada a ver, princípio, com direito autoral, né? Então é isso que nós vamos tentar entender realmente hoje e ver o que tem nas previsões legais. Mas antes de adentrar diretamente aí na questão dos crimes dos direitos autorais, é só fazer uma ilustração que talvez vocês já tenham visto em outros momentos, mas é bom para a gente dar uma certa continuidade aqui mais tranquila, assim como eu fiz na questão dos direitos patrimoniais e morais, que vai refletir muito, né, nessa condição de entender realmente esses crimes do direito autoral. Então a primeira coisa aqui, só para a gente recortar, porque com certeza vocês já viram, é isso aqui, né? Porque dentro do mundo digital nós vamos ter, né, alguns crimes que vão ocorrer, alguns são vários, né? Mas nós vamos ter os crimes da esfera autorais, né? Talvez são os casos que mais ocorram, não talvez em grande
potencialidade, né? Às vezes coisas simples de se resolver acontecem, os autores nem se manifestam, os detentores de direitos autorais nem se manifestam, mas é o que a gente mais vê ocorrendo no dia a dia, talvez pelo desconhecimento das pessoas, a falta de citação e por aí vai. Nós temos os crimes contra a personalidade, que ocorre também muito, muito, mas também depende, né, da manifestação da pessoa. Para se argumentar sobre difamação, calúnia, injúria, é a própria pessoa que manifesta. A gente vê muitas pessoas manifestando, né, como é direito também, né, mas como se fossem as que são lesadas. Mas se uma pessoa é difamada na internet, somente a ela cabe reivindicar, né, o seu direito. E que está muito confuso aí, que já falamos várias vezes na questão da liberdade de expressão, né? Você tem liberdade de expressão total, mas isso não tira você da esfera de crimes contra a personalidade. Você também tem até a liberdade de cometer o crime, né? Então isso não pode ser confundido. As pessoas estão achando que a liberdade de expressão é o direito de você fazer o que você bem entende na internet e não pagar por isso, né? Aí nós temos dois pontos importantes de analisar, que são os crimes na estrutura e invasão de terminais, que vocês já devem ter visto aí, é a questão da lei Caroline Dickmann, né, que está muito claro nisso. Então, essas formas apresentadas aqui, né, até mesmo como isso que eu estou falando, esse crime específico é a lei Caroline Dickmann. Aqui nós teríamos o quê? O direito autoral e o próprio Código Penal. Aqui também nós teríamos o Código Penal. E outros crimes, né, que ocorrem através da internet, que você pode induzir a pessoa a fazer coisas através da internet, sem ter um contato físico com ela, e ela cometer outros crimes, ela ser lesada via internet. Aí vai depender o que é, né? Até falar a verdade, o crime autoral, por exemplo, ele pode ser dessa forma, através da internet, né? Ou então armado na internet para que ocorra no mundo real. Esse caso aqui pode até mesmo você tentar manipular um encontro com uma pessoa e no encontro com a pessoa você cometer um crime qualquer que seja, pode ser um estupro, pode ser um furto, né? Não, pode ser um roubo, pode ser um assassinato. Então você arma a situação pela internet. E é onde a gente cai também, né, na estrutura da internet, da famosa Deep Web e a Dark Web, que talvez seja até mais preocupante. Aquele atentado de Suzano, né, que ocorreu, daqueles garotos que invadiram a escola e cometeram aquelas barbáries, ele foi todo estruturado e armado através da Dark Web. E até mesmo a aquisição de coisas ilegais, né, elas podem vir desta questão da estruturação da internet, da própria Dark Web. Então isso seria um primeiro momento para a gente entender onde nós vamos entrar nos direitos autorais, né? Então nós estaríamos navegando nessa esfera dos direitos autorais, desses crimes que podem ocorrer nessa estrutura da internet, também, não só, mas que são os considerados crimes nos direitos autorais. Então a gente teria aqui, né, vou mostrar aqui para vocês novamente uma primeira tela para a gente começar a discutir. Nós teríamos aqui os crimes nesses direitos autorais, né, e algumas terminologias que são muito utilizadas, que a gente tem que discutir, né? Uma terminologia muito utilizada que a gente vai ter, né, que é também um crime, é a questão aqui da pirataria. Agora, a pirataria, isso é muito importante, né? Vou mostrar uma tela para vocês. Nós teríamos aqui a pirataria, muito importante falar dela, porque a pirataria não é um crime exclusivo do direito autoral e também não é um crime de direito autoral, né? Isso é importante. Como a gente estudou, para vocês ficarem mais claros, como a gente acabou de estudar no vídeo anterior, a diferença entre objeto e obra, ou seja, vamos basear num CD. O CD é o objeto, né? Esse CD, para ele ser feito, ele tem que pagar IPI, né? Que é um imposto.
quando ele é produzido na esfera industrial. E ao mesmo tempo ele também paga ICMS quando é uma mercadoria que circula, né? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então ele paga ICMS. Ou seja, a pirataria está ligada a isso, não é o conteúdo, de forma alguma. Ou seja, independentemente do CD ter ou não agregação de valor através de uma obra, de um texto, o que for, né, você vai ter que pagar essa circulação na comercialização. Aí sim nós teríamos a pirataria. Até por quê? Porque a pirataria pode ocorrer dentro de uma cópia legal e não ilegal. Lembra que eu falei para vocês, a gente vai ver, vou comentar rapidamente aqui o original de novo. Então, dentro de uma cópia legal pode ocorrer a pirataria. Mas como assim? Olha, imaginemos aqui, só para ilustrar, eu saio aqui do Brasil, né, vou até, sei lá, os Estados Unidos e adquiro, né, uma quantidade lá de CD, sei lá, da Madonna. Né, compro lá umas 4 caixas de CD da Madonna numa loja, pago tudo correto. Só que eu coloco dentro da minha mala e trago para o Brasil para comercializar. Ou seja, eu não lesei direitos autorais, eu comprei em loja, eu paguei nos Estados Unidos os impostos agregados. Mas quando eu trago para o Brasil para comercializar, escondido, tentando passar pela alfândega com essa intenção, eu estou passando por cima do pagamento de impostos, né? Até impostos de importação para comercialização. Aí eu tenho a pirataria. Então a pirataria não está diretamente ligado à questão de direito autoral, mas é muito utilizado. Né? A gente vê muita utilização de pirataria falando de camelódromos, né? Cometem a pirataria e a pirataria de direitos autorais. Não, pode ter a pirataria do CD, até do pendrive, né? Onde estão as músicas que eles estão comercializando. Aí é pirataria. Agora, a comercialização dos direitos autorais, aí sim seria um crime de direitos autorais, ou seja, que está dentro do próprio Código Penal, né? Que a gente vai ver também. Então, o primeiro ponto seria essa terminologia, né, que é da pirataria. Uso indevido e uso devido é o que a gente mais analisa, mas isso aqui também é importante para a gente entender sobre a questão de um termo que surgiu, que é um termo meio esdrúxulo para o direito, que é o autoplágio, né? Que seria a mesma coisa de falar autofurto, autorroubo, eu me autofurtei, eu me autorroubei, né? Porque a gente pode ter obras totalmente em uso legal e o uso é devido. Por exemplo, uma universidade, vamos imaginar a universidade, a Uniub, né? Ela fala o seguinte, ó, mesmo que você tenha uma obra sua que você escreveu há 10 anos atrás e você hoje está formando em direito e essa obra é cabível a um tema jurídico como TCC, nós aceitamos. Então é uso devido. E é sua, com o seu próprio nome. Agora, a Uniub não permite isso. Ou seja, se você tentar emplacar isso como um TCC, seria um uso indevido. É crime? Não, de forma alguma. Não tem crime de direito autoral. Por que não tem crime de direito autoral? Porque a obra é sua. Você está tentando reutilizar uma obra escrita no passado para ter créditos. Isso seria o quê? Um uso indevido de uma obra para conseguir créditos dentro dos critérios para formar-se no curso de direito. Então isso não é um crime autoral. E mesmo se fosse crime autoral, no direito autoral, o único que poderia reivindicar é o próprio autor. Ou seja, você poderia processar você mesmo. A Uniub não poderia fazer nada quanto à questão de crimes autorais. A única coisa que ela poderia fazer é não aceitar esse trabalho seu como um trabalho para concluir o curso de direito. Você teria que escrever outro trabalho. Né? Então ela não pode fazer nada, ela nem tem competência e nem legitimidade para entrar com uma ação contra você por direito autoral. Mas ela poderia, sim, não aceitar o trabalho para a conclusão do curso. Tá? Então o uso indevido e devido estaria dentro disso. Original, eu já falei várias vezes para vocês, mas volto a tomar, porque como o costume do uso popular é muito forte, lembrar, original é a primeira fixação. É a primeira vez que eu gravei uma música, foi no HD, ali está o original.
primeira vez que eu escrevi esse poema foi num papel, sei lá, um papel de pão, de embrulho. Ali está o original. A partir do original eu vou fazer o quê? Cópia legal ou cópia ilegal. Que essa cópia legal e ilegal está simplesmente caracterizada pela questão do quê? Da autorização. Eu tenho autorização, estou escrevendo com o mouse aqui, tá um caos. Autorização. Se o autor me autorizou, se eu sou o detentor, se eu sou o detentor do direito autoral, essa autorização realmente ela vai ser baseada na vontade do autor. Aí eu tenho a cópia legal. Se eu não tenho autorização, a minha cópia ela é o quê? Ilegal. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então é aqui talvez que esteja uma das maiores características que a gente vai ter na tentativa de explicar esses crimes voltados para a questão autoral. Por quê? Porque tudo depende, né, realmente da vontade do detentor. Da mesma forma que eu acabei de falar para vocês sobre a questão de quem seria a pessoa que manifestaria contra a utilização da obra na esfera dos direitos autorais dentro de uma instituição. Seria o autor. Se você é autor da sua obra mesmo mais antiga, não tem crimes autorais, você tem só descumprimento de critério, né? Então a gente tem que ficar muito baseado nisso, porque normalmente a gente não adquire nada original. A gente adquire o que? Cópia legal, ou então ilegal. E o que seria o ilegal? Não tem autorização. É simples assim, né? Às vezes você tem, como eu mostrei no vídeo anterior, um CD que estão com várias músicas, mas se foi o próprio autor que colocou, não tem capa, não tem nada, aquela cópia é legal. Não é porque não tem uma impressão, tem capa, tem fotografia, que quer dizer que ela é ilegal. Não. E nem quer dizer que ela é pirata também, não. Né? E nem pode dizer não é original, depende, pode ser que eu tenha gravado diretamente naquele CD, se eu tenha gravadores, né, de CD que você punha o CD e gravava diretamente, aí também poderia ser a cópia legal e original, né? Então não tem como caracterizar sem saber o fato ocorrido, isso é muito importante, tá? O outro que a gente tem, que aí a gente vai começar a discutir mais a fundo, né, seria a questão desse termo que eu já comentei aqui, que é o plágio, né? O plágio, o que vai acontecer? Tanto o plágio quanto o autoplágio, vocês vão assistir um vídeo que vai estar junto com esta aula, né, que também vai ser disponibilizado, que é sobre especificamente o autoplágio. Mas para a questão do autoplágio, eu explico nele a origem do plágio, que a gente vai ver que o plágio realmente ele surge desde comercializações ilegais, era aquela pessoa que intermediava as negociações, normalmente negociações ilegais, ficou muito caracterizado também pela negociação de escravos, né? Então era uma pessoa que entrava no meio de uma negociação ilegal. Né? E com o tempo isso passou a ser utilizado dentro do direito autoral, mas o vídeo explica melhor. Agora, uma palavra que nós vamos ver muito é essa aqui, ó, contrafação. Essa está em lei. Nenhuma dessas palavras, né, voltadas para plágio, autoplágio, nós não vamos achar na nossa legislação, nem na 9.610, 98 e nem mesmo no nosso Código Penal. A contrafação está no 9.610, é interessante a gente dar uma olhada nesse conceito, até porque a gente vai ter uma classificação doutrinária hoje muito forte, especificando melhor o que seria a ideia da contrafação. Primeiro a gente tem aqui, no artigo 5º da Lei 9.610, que fala, para efeitos dessa lei, considera-se, né? Vocês já estão sabendo por que desse texto em artigos assim. Aí ele deixa claro, a contrafação, né, a reprodução não autorizada. Por quem? Pelo autor. Não autorizei reproduzir, qualquer que seja a forma. Então é chamado de contrafação. Essa é a única palavra que caracteriza
os crimes dentro da esfera civil que nós vamos achar que é nessa legislação, a 9.610. Que se a gente também avançar aqui, né, nessas disposições preliminares aqui, disposição preliminar das sanções à violação de direitos autorais, a gente vai ter aqui dentro das esferas das sanções civis. Ele deixa claro aqui no artigo 110, titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares e vai falar o que ele pode fazer. Ou seja, fraudado de alguma forma. Não tem o termo plágio. Aí vem aqui, quem vender, também no artigo 104, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito, né, ou utilizar obra, qualquer que seja a obra, ou fonograma reproduzido com fraude. Aí também é o que a gente chama de pirataria, né, com fraude, também será considerado crime. Vem várias outras possibilidades. E também temos aqui, ó, o artigo 108, quem na utilização, falo demais, né? Na utilização por qualquer modalidade de obra intelectual deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor ou intérprete. Por que fala isso, né? Pseudônimo, sinal? Porque ele garante que o autor pode ser identificado. Por isso, no artigo 12 dessa lei. Além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma, e fala como. Ou seja, aqui estaria a caracterização do que se chama de plágio que não está correto. Aqui seria outro termo, né, que a gente já vou adiantar, que seria usurpação de obra. Ou seja, quando você utiliza uma obra de outra pessoa e coloca o seu nome sem modificar nada na obra, isso é chamado de usurpação. Isso não é plágio, mas nós temos o costume de chamar de plágio. Tá? O plágio é um termo bem, se a gente for pensar, ele é bem popular, né? Mas não é o correto. Tá? Então, aqui a gente estaria nesse artigo 108, né, que deixa isso muito claro. Então, quando a gente vai falar desses crimes, nós vamos ter que fazer o seguinte, lançar mão realmente da questão doutrinária. Hoje nós temos um nome muito forte, né, dentro desse contexto, que é o José de Oliveira Ascensão. Né? Até é bom falar um pouco sobre esse cara, porque ele realmente aí hoje dentro do âmbito internacional, estou aproveitando para reconfigurar aqui, dentro do âmbito do direito autoral no mundo, é considerado um dos maiores nomes, né? um doutor em direito autoral, professor e doutrinador português, que hoje está à frente aí dentro da ONU nas questões todas de propriedade industrial, né? Muito conhecido. E ele deixa claro esses conceitos como eles devem ser realmente reconhecidos, para a gente ter aquela diferença que eu falei entre vocês, entre furto, roubo, latrocínio, nós teríamos também dentro do direito autoral. Porque o crime não é do direito autoral, não é somente aquela questão de copiar um trecho de uma obra, sem modificar nada e colocar como seu. Não, você pode tentar às vezes mascarar um pouco, colocar palavras, sinônimos, então já é diferente. Então a gente já teria uma ideia de furto, uma ideia de roubo, e poderia chegar ao latrocínio, onde você mata de vez a obra e tenta colocar como uma coisa sua, né? Então é isso que a gente vai passar a entender. Então, voltando aqui, eu acho importante, antes de tudo, olhar aqui para o nosso Código Penal. O nosso Código Penal, né, aí já esfera, lógico, né, penal, de crimes, né, na esfera penal, porque a gente responde tanto na civil quanto na penal também no direito autoral, que é do artigo 184, né, até aqui que vai nos importar o 185. Mas ele vem falar direto aqui no 184, violar direitos de autores que lhes são conexos, né, já vimos também a questão dos conexos.
Então ele vai falar das possibilidades, violar, né? A violação constitui reprodução total, parcial da obra, com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo da obra intelectual, interpretação, execução. Já expliquei para vocês em outro vídeo sobre o que seria o lucro indireto, né? Então tudo isso aqui seria considerado uma violação de direito autoral. Ele aqui na nossa lei também não intitula, né, o que seria esse crime, não se chama de plágio, né? Pode ser qualquer violação, então ele não deixa claro isso. Mas só que a gente tem algo interessante aqui no artigo 185, que ele fala usurpação de nome ou pseudônimo alheio dentro da obra. Ou seja, o que é usurpar? É tirar. Ou seja, eu tiro o nome do autor e coloco o meu. A ideia seria isso. Então, quando eu usurpo a obra de alguém, é quando eu omito o nome, que seja da obra na íntegra ou parcial. Ou seja, vamos voltar para o nosso interesse. Se você está escrevendo um TCC, copia um trecho de um livro, é possível? Já vimos, é possível. Você faz a citação, mas aí você tem que citar o nome do autor. Mas resolve não citar o nome do autor e coloca o seu, aí nós cairíamos nessa questão da usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Não é plágio. Né? Plágio, eu falo de novo, é um termo popular. Então, o certo seria usurpação. Então, nós já vimos duas terminologias aqui interessantes. Usurpação e contrafação. O plágio eu estou citando, mas nós vamos chegar hoje nesse conceito doutrinário do que seria a usurpação, contrafação e plágio. Tá? Então, para isso, eu vou apresentar para vocês aqui, também nessa mesma telita, né, que eu monto aqui, esta questão que eu venho falando sobre usurpação, para a gente entender esses crimes de uma vez por todas, contrafação e plágio. Ou seja, o que seria a usurpação, então? Vamos imaginar aqui um poema simples, né? E eu não vou comentar sobre o poema, muita gente fala, que poema é esse, né? Carlos Drummond, famoso por ter escrito isso, mas nós vamos chegar até o final e nós vamos entender também o poema. No meio do caminho, né? Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei, né, desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quem simplesmente ler e não interpretar não vai entender o que ele está dizendo realmente. Mas vamos lá. A usurpação que seria? Isso, eu pego, copio o poema idêntico, não mudo uma letra e coloco o meu nome como autor. Isso é usurpação. Ou seja, o que a gente chama de plágio no dia a dia, o certo é usurpação. Então esse seria o primeiro caso. Não mudei nada. O segundo caso, né, isso é muito bem explicado por José de Oliveira Ascensão, né, no livro Direito Autoral que ele escreveu, né, o conhecimento dele é tamanho nessa esfera internacional e ele trabalha muito também próximo da legislação brasileira, que a editora Renovar, né, pediu que ele escrevesse um livro sobre o direito autoral com base na legislação brasileira. E lá ele discute isso. Então vem aqui, ó, no meio do caminho, Carlos Drummond, a mesma coisa. No meio do caminho tinha uma pedra, blá, 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 blá. O que seria a contrafação? Ah, vamos lá. Primeiro eu já mudei aqui, ó, pus o meu nome. Já tomei para mim a obra dele, mas tentei mascarar um cadinho, né, um pouquinho. Em vez de pôr no meio do caminho, eu pus um pedregulho na minha estrada. Ah, tá, mas e aí? Por que é uma tentativa de mascarar? É um crime até mais sério, né? É quando você tenta... porque quem pega a obra como ela é, sem mudar nada, corre muito mais risco. Seria um furto, né? Seria um furto. Na analogia. Você não altera nada, quem lê já vai entender. Aqui você tem que prestar um pouco de atenção, tem que conhecer bem a fundo. Mas quem conhece o poema do Carlos Drummond já entenderia. Aqui, olha, ele mantém a mesma estrutura do poema, mas vai alterando sinônimos. Aqui, no meio do caminho tinha uma pedra. No centro da estrada havia um pedregulho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Havia um pedregulho no centro da estrada. Tinha uma pedra. Havia um pedregulho. No meio do caminho tinha uma pedra. No centro da estrada havia um pedregulho. E assim vai. Ou seja, eu vou jogando sinônimos, mantendo a mesma lógica, a mesma ordem na estrutura da ideia
e na estrutura da obra já concluída. Aí é contrafação, porque é uma obra contrafeita. Eu pego a obra, mascaro um pouco, colocando sinônimos para tentar enganar quem vai ler. Então aqui já a gente poderia analisar como um roubo, já não é um furto. É um pouco mais sério, teve um pouquinho de violência. Tá, e o outro caso? Aí chegaríamos no que hoje é chamado realmente de plágio, mas também você não vai achar assim numa legislação. Então vamos lá, no meio do caminho, pedra na estrada. O título, né, ainda se assemelha um pouco. Aí vem Calvino Vieira Júnior, a obra de Carlos Drummond. Mas olha aqui, no meio do caminho tinha uma pedra. Ao caminhar por uma longa estrada, já mudou um pouco a estrutura, não foi só o sinônimo. Percebi que havia uma pedra bem no meio. Não tinha como eu negar, lá estava ela. Então, mais ou menos, ele fala isso. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, uma pedra. Aqui não, já tentou mascarar mais. Já não simplesmente colocou sinônimos. Leu isso aqui, não é que entendeu, leu e reescreveu para mascarar mais ainda do que da forma anterior. Aí seria plágio. Aí vem aqui, eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra aqui, ó. Impossível para mim esquecer este fato. Em meu olhar cansado por toda a minha vida, nunca me esqueci por onde caminhasse. E a pedra estava lá, bem no centro da estrada por onde passei. Ou seja, ainda está na mesma ideia do poema, na mesma estruturação do poema, alterando às vezes aqui, não só, aqui não nem é sinônimo eu posso falar, não só a ordem direta, né, dos versos que tinha no poema. Eu modifiquei mais ainda. Mas de certa forma eu estou copiando e reescrevendo. O que não pode acontecer num trabalho. Já vou explicar por quê. Aí depois você vem aqui, ó. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Realmente, incontestável, a presença da pedra no centro da estrada. Ou seja, quem lê isso aqui, de cara vai lembrar desse poema. De cara, de cara. Então esse seria o plágio. O plágio, realmente, o José de Oliveira Ascensão deixa muito claro. Ele é muito mais, como é que fala? Mais perverso do que a contrafação e a usurpação. Porque a usurpação, volta, você tira o nome do autor, coloca o seu e não muda nada. Na contrafação, você vai colocando sinônimos. Ainda é mais fácil de identificar, mas não é idêntico. Então você tenta malandramente mascarar um pouco mais. Aqui, mais mascarado ainda. Seria mais ou menos, eu li, entendi e reescrevo da minha forma. Que não é o correto para se fazer em trabalho. Ou então qual é a forma correta que eu não caio nesses crimes? Ah, então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar entender qual seria a forma correta para não cair nessas possibilidades de crimes. Não pensar, não, então não tem jeito de fazer nada. Tem. Vamos lá. Eu até escrevi aqui, isso aqui fala a verdade, são exemplos que estão no meu mestrado, né? No meu mestrado, onde eu envolvo as questões de direito autoral. Então, o correto mesmo seria fazer isso aqui, ó. A princípio pode até parecer, não, mas eu estou escrevendo aqui um texto. Olha, nossa vida é repleta de surpresas. Falar a verdade, esse texto é uma interpretação do poema. Nossa vida é repleta de surpresas. Vários são os momentos em que surgem obstáculos que nos põem a pensar sobre as diversas possibilidades. Decisões devem ser tomadas para que possamos seguir em frente. Algumas situações são marcantes e nos deixam inertes, ou mesmo imprecisos em nossas decisões. Essas situações ficam marcadas e durante toda a nossa vida nos fazem refletir sobre aquele momento, sobre aquele obstáculo, sem, contudo, podermos afirmar se nossa escolha foi correta. Esses acontecimentos ficam marcados e nunca os esquecemos. Nesse sentido, podemos citar os versos de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho, né? Aí a gente vem, Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa seria a forma correta. Ou seja, você escreve o que você entende. Não simplesmente reescreve cada parte daquilo que você vai citar. Você vem escrevendo o seu texto e de repente você lembra de um autor e fala, pô, vou citar esse autor. Ele encaixa aqui. Isso seria o correto.
Essa seria a forma correta de utilização para não cair dentro desses crimes. Porque se você simplesmente faz isso aqui, que é muito utilizado em trabalhos, isso é o verdadeiro plágio, que é um mascaramento da obra, né, misturando a estrutura da obra, tentando parecer uma obra nova, muito mais mascarada. Então, hoje, né, o que a gente vê muito é aquilo que eu falei. São usurpações sendo chamados de plágio, e não é plágio. Então, os crimes que a gente teria dentro do direito autoral, que são mais utilizados, seriam esses, né, a usurpação, a contrafação e o plágio. E a partir daí a gente teria as formas de agir. Os outros que a gente tem, é lógico, né, já cai na esfera da comercialização. Comercialização, eu poderia pegar uma obra de vocês sem autorização e sair vendendo, sem tirar o nome de vocês. Então eu também caio na esfera penal, mas não é um verdadeiro direito autoral em si. Isso poderia acontecer também na propriedade industrial, pegar um tênis dentro de uma fábrica sem autorização e começar a comercializar, né, falsificar, aí vem a falsificação, né? Isso seriam crimes na esfera aí econômica, né, por causa da questão dos impostos, como eu falei, cairia na pirataria. Então é importante a gente entender isso. Nós, infelizmente, utilizamos o termo equivocado. Nós achamos que plágio é tirar o nome do autor e colocar o seu. Também é. Mas não manter, né, daquela forma, como eu falei, inicial, sem modificar nada. É lógico que o plágio você também tira o nome do autor e coloca o seu, não tenha dúvida. É onde a gente cai no absurdo, que é o vídeo, que nesse vídeo também, né, o segundo vídeo que vocês vão assistir, que também eu explico mais a fundo, desde a origem da palavra plágio, o que vai ficar mais tranquilo para vocês. Então a gente tem que navegar assim, nessa esfera do Código Penal, no artigo 184, na Lei de Crimes Ambientais 9.600, ou ambientais, na Lei de Crimes Autorais, né, a 9.610, e realmente identificar dentro da utilização da obra, não estou falando do objeto, por isso que é importante a gente saber a diferença entre objeto, né, e obra, porque na utilização da obra eu tenho a lesão do direito autoral. Já na utilização do objeto em si de forma ilegal, eu caio na questão dos impostos, a pirataria, né? Por isso que é muito importante. E a questão também do direito moral, porque se você utiliza uma obra de outra pessoa colocando o seu nome e comercializa, duas coisas acontecem, né? Você tem a lesão do patrimonial e do moral. Aí você tem que pagar por isso de alguma forma. Mas de qualquer forma, vai depender da pessoa ofendida, do legítimo agir, que volto a repetir, que é o caso equivocadamente chamado de autoplágio, que é a reutilização de obra, que para mim o termo correto, né, vocês vão ver no vídeo vocês vão assistir também, que seria a reutilização devida ou indevida de obra, né, obra própria, se a universidade aceita ou não, mas não pode caracterizar isso como um crime de direito autoral. Se a obra é sua, você não comete crime autoral nenhum pegá-la e reutilizá-la, nenhum. Você pode descumprir critérios dentro de uma instituição, onde você não teria direito a créditos por isso, mas não pode ser chamado de crime autoral. Beleza? Beleza, vou botar meu positivo aqui, né? Minha borboleta não sai, até mesmo nas minhas lives, quando eu faço as lives, ela está sempre presente, né? Já deram até o nome de Blue Borleta, e aí estamos nós, né? Finalizando esse terceiro vídeo dessa nova disciplina. Espero que esses vídeos tenham colaborado com vocês. E não esqueçam, vão ter que assistir o outro vídeo sobre autoplágio não é crime, que eu afirmo que não é. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.